Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Central Pandora, eu sou o Matheus o Vilão, e esses dias a gente estava assistindo Star Wars A Ascensão Skywalker, e eu comecei a reparar em algumas coisas, eu fiquei, eu já vi isso em algum lugar. Para quem não sabe, quando a Disney comprou a Lucasfilm, ela decidiu cancelar todo o antigo universo expandido. I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Isso foi feito para dar mais liberdade para as novas histórias e para deixar tudo um pouco mais fácil de ser entendido. Como é de se esperar, esse antigo universo, agora conhecido como Legends, inspirou muito a nova trilogia. E claro, não foi diferente com a Ascensão Skywalker. E é justamente para isso que eu tô aqui, para falar quais as influências do universo Legends em A Ascensão Skywalker. Vale lembrar que esse vídeo terá spoilers. Se você ainda não viu o filme, vai lá, assiste e depois volta aqui para continuar acompanhando. Bom, a primeira grande revelação do filme, que na verdade já estava nos trailers, é que Palpatine voltou à vida. A Ascensão Skywalker mostra que depois dos eventos de O Retorno de Jedi, ele ficou isolado em um país chamado Exegol, onde ele reconstruiu a Frota Imperial e planejava atacar a Nova República, ajudando a Primeira Ordem. Isso foi retirado quase que diretamente do universo Legends. Palpatine sempre foi obcecado pela imortalidade, como a gente pôde ver no episódio 3, quando ele conta que queria aprender o segredo de Darth Plagueis. Porém, como ele não conseguiu aprender como evitar a morte, ele teve que achar outro jeito de se tornar imortal. Então o jeito que ele deu para enganar a morte foi através de clones. Ele iria, assim que morresse, transferir a sua essência para um novo corpo. E para isso, ele criou um grande número de clones em um planeta das regiões desconhecidas, chamado Bis. Após a morte do Imperador, ele demorou um tempinho, mas ele conseguiu encontrar o caminho até os clones. Assim que ele voltou à vida, ele começou a fazer a mesma coisa que vimos no filme. Ele reconstruiu a Frota Imperial e planejava evitar que a Nova República conseguisse se estabelecer. Porém, o problema é que os corpos que Palpatine estava habitando eram muito fracos para o poder dele, então eles se deterioravam muito rápido. Por isso, ele tinha que ficar trocando de corpo com uma certa frequência. Isso fez ele ter que tentar encontrar um novo jeito de renascer. E ele encontrou esse jeito através do filho de Leia e Han Solo. Porém, ele foi impedido pelo Jedi Empatorraios Brand. Com isso, a alma de Palpatine acabou indo para um limbo da força. E outra coisa que apareceu um pouco de surpresa no filme foi uma nova super arma. Dessa vez, centenas, talvez milhares de novas super armas. Isso não foi diferente com o caminho seguido no antigo universo expandido. Após a destruição da Estrela da Morte, o novo Império tentou criar uma nova super-arma. A primeira que foi construída e, aliás, foi usada pelo Palpatine renascido durante a sua guerra contra a Nova República foi a Devastadora de Planetas, uma nave gigante com um raio trator capaz de desestabilizar a superfície de qualquer planeta. Depois que essas novas super-armas foram destruídas por Luke Skywalker, o Império ordenou a criação de uma outra super-arma, conhecida como Arma Galáctica. E isso é bem curioso porque isso sempre foi um tema recorrente nas produções ainda na época da Lucasfilm, com alguém sempre tentando criar um jeito de destruir planetas. Isso aconteceu até mesmo durante as Guerras Clônicas. E caramba, vale muito a pena ressaltar aqui que muita coisa sobre o Palpatine parece ter sido retirado direto do Legends. Quem viu o filme se lembra dessa cena? Pois é, a Tempestade da Força apareceu pela primeira vez no antigo universo expandido, com uma versão muito mais destrutiva, capaz de varrer toda a superfície de um planeta e até mesmo abrir buracos no hiperespaço. E ainda focando no Palpatine, o filme revela que ele teve um filho, e esse filho era o pai da Rey. Em nenhum outro momento os filmes mencionam a possibilidade dessa criança, porém, uma história bem parecida aconteceu no Legends. Existe um rumor muito grande dentro do universo Star Wars de que Palpatine teve um filho com a Sly Moore, uma agente do Império. Isso nunca foi confirmado por ninguém, mas a maioria das pessoas acreditavam que, na verdade, essa criança era um experimento da Força, em que Palpatine tentava criar um novo corpo para poder habitar no futuro. O filho, no entanto, nasceu mutante, tendo 3 olhos, e por isso ele foi chamado de Triclops, porque, claro, né? Vale ressaltar que Palpatine o reconhecia como filho, portanto, o rumor deve ser verdadeiro. E assim como a Tempestade da Força, outro poder que apareceu bastante nesse filme foi inspirado pelo universo Legends. Em vários momentos, Rey usa um poder chamado a Cura da Força,
em que ela pode transferir parte da essência dela para um outro ser vivo. Esse é um poder fortemente inspirado pelo universo Legends, mais especificamente na cura da força e na transferência sombria. A cura da força permitia que um Jedi se curasse ou curasse uma pessoa através de meditação, enquanto a transferência sombria permitia que um Jedi ou Sith transferisse a sua essência para alguém que estava à beira da morte ou que tinha acabado de morrer, salvando essa pessoa. Foi exatamente o que a gente viu no final do filme quando Ben se sacrifica para salvar Rey. Em um momento, Palpatine usa um poder que é um pouco parecido, porém o inverso. Ao invés de curar, ele absorve a essência de Rey e Ben. E isso é inspirado por uma habilidade do lado negro chamada Drenagem da Força, em que um Sith pode absorver a essência de um ser vivo para recuperar a sua própria vida. Em um momento bastante legal do filme, durante a fuga dos nossos heróis, a gente tem Stormtroopers com capacidade de voar. Essas mochilas, claramente inspiradas nas mochilas mandalorianas, apareceram pela primeira vez no jogo Star Wars Battlefront 2, o clássico de PlayStation 2, não confundir com esse recente. E por fim temos a forte influência de Darth Vader no filme. Primeiro, a gente sabe que Kylo Ren, além de ser inspirado em Ben Solo, tem todo o seu visual como uma referência a Darth Vader, desde a roupa até a máscara. E nesse filme, o jeito que Kylo usa o sabre de luz também é bem parecido com como Raven costumava lutar. Bom, essas foram as referências do universo Legends que eu percebi em Ascensão Skywalker. Se você percebeu mais alguma, deixe nos comentários. A gente gosta muito de ver a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, o apoio de vocês é muito importante pra gente. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, que a força esteja com vocês.